Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Nós estamos no capítulo 2, subcapítulo A Voz na Nossa Cabeça. Tive meu primeiro lampejo de consciência quando era aluno do primeiro ano da Universidade de Londres. Eu tomava o metrô 2 vezes por semana para ir à biblioteca da universidade, em geral por volta das 9 horas da manhã, quase no fim do horário de maior movimento. Certa vez, uma mulher com pouco mais de 30 anos sentou-se à minha frente. Eu já tinha a visto algumas vezes naquele trem. Não era possível deixar de notá-la. Embora o vagão estivesse cheio, os assentos ao seu lado permaneciam desocupados. O motivo era, sem dúvida, o fato de que ela parecia um pouco insana. Muito tensa, falava consigo mesma sem cessar em voz alta e irada. Estava tão absorta nos próprios pensamentos que dava a impressão de ignorar a presença das pessoas ao seu redor. Mantinha a cabeça baixa e ligeiramente voltada para a esquerda, como se estivesse conversando com alguém sentado no lugar vago ao seu lado. Embora eu não me lembre com exatidão das suas palavras, o monólogo que essa mulher desfiava era algo como: e então ela me disse, e depois eu disse que ela era uma mentirosa que ousava me acusar. Você sempre tirou vantagem da confiança que eu tinha em você e me traiu. Seu tom de voz era raivoso, como de uma pessoa que fora enganada, que precisava defender sua posição ou se sentiria aniquilada. Enquanto o trem se aproximava da estação Tottenham Court Road, ela se levantou e se dirigiu à porta sem interromper a torrente de palavras que lhe brotava dos lábios. Como eu também ia saltar ali, fui andando atrás dela. No nível da rua, a mulher começou a caminhar para Bedford Square, ainda envolvida no diálogo imaginário. Minha curiosidade aumentou. Como ela estava se deslocando na mesma direção que eu tomaria, decidi segui-la. Embora permanecesse envolvida naquela conversa fantasiosa, a mulher parecia saber para onde estava indo. Logo estávamos próximos à imponente estrutura do Senate House, um edifício de 1930, onde se localizavam o prédio da administração central da universidade e a biblioteca. Fiquei chocado. Seria possível que estivéssemos nos encaminhando para o mesmo lugar? Sim, era para onde ela ia. Será que a mulher era uma professora, uma aluna, uma funcionária administrativa, uma bibliotecária? Talvez fizesse parte de um projeto de pesquisa psicológica. Nunca soube a resposta. Procurei me manter 20 passos atrás dela, mas, no momento em que entrei no prédio, onde ironicamente funcionava a sede da Polícia do Pensamento, na versão cinematográfica do romance 1984 de George Orwell, ela já tinha desaparecido num dos elevadores. Fiquei impressionado com o que acabara de testemunhar. Aos 25 anos, eu era um aluno maduro do primeiro ano da faculdade e me considerava um intelectual em desenvolvimento. Estava convencido de que todas as respostas aos dilemas da existência humana podiam ser encontradas por meio do intelecto, isto é, pelo pensamento. Não compreendia ainda que o pensamento sem a consciência é o principal dilema da existência humana. Para mim, os professores eram sábios que tinham todas as respostas, enquanto a universidade era um templo do conhecimento. Como poderia uma pessoa insana como aquela fazer parte disso? Aqui eu queria fazer só uma pausa na história que ele está contando, e eu acho que histórias têm um poder muito grande de envolver a nossa atenção e chamar a nossa curiosidade, né, para saber o que vai acontecer. Mas essa parte, né, que ele fala desse lado intelectual dele, que buscava as respostas através do conhecimento, né, da intelectualidade, da academia, né, de ir para uma universidade estudar, ressoa muito com o meu próprio passado, né, porque eu mesma já fui uma acadêmica, eu mesma já fui essa pessoa intelectualizada que adorava estudar, que queria seguir carreira acadêmica e que me via, né, tentando buscar as respostas
nesse meio acadêmico. Eu achava que era por ali que eu ia encontrar as respostas para as minhas angústias, para aquilo que eu, no fundo, sentia, mas não sabia como lidar. Então eu ficava muito presa nos pensamentos. E tem muitas pessoas por aí que ainda estão nesse nível, né? No nível da mente. Não só de maneira cotidiana, nas coisas do dia a dia, preocupados ou preocupadas com aquilo que eles têm que fazer, mas também no nível da mente, tentando buscar respostas um pouco mais elevadas, digamos assim, né? Os filósofos, aqueles que ficam elucubrando sobre o sentido da vida, mas muito no mental ainda. Então aqui nesse capítulo ele chama bastante atenção para a nossa mente, como a gente se identifica com ela. Ainda estava com a mente voltada para aquela mulher enquanto lavava as mãos no banheiro da biblioteca. Pensei, espero não acabar como ela. O homem ao meu lado olhou na minha direção. Fiquei chocado de repente ao perceber que havia não apenas pensado naquelas palavras, como as tinha murmurado. Ai meu Deus, já estou como ela, pensei. Não seria minha mente incessantemente ativa como a dela? Havia diferenças mínimas entre nós. A emoção subjacente que predominava por trás do pensamento da mulher parecia ser a raiva. No meu caso, era sobretudo a ansiedade. Ela pensava em voz alta. Eu, na maior parte do tempo, apenas pensava. Se ela fosse maluca, então todo mundo seria louco também, inclusive eu. Só havia diferenças de grau. É interessante a gente aproveitar esse exemplo que ele traz, porque todo mundo já encontrou algum maluco na rua, né? Aquela pessoa que fica falando alto, que fica falando sozinha. E a gente fazer um paralelo com a nossa própria loucura, né? Com o quanto a gente se parece com ela e tem algumas similaridades. Por quê? Tá tudo na mente. A diferença é que essas pessoas não sabem lidar com seus pensamentos e elas precisam externalizar ou elas acreditam a tal ponto que elas se embrenham e se fundem com o que elas pensam. Enquanto a gente acaba ficando num nível mais internalizado, a gente guarda muito o que a gente pensa e a gente vai, de certa forma, gerenciando os nossos pensamentos. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas de certa forma, todos nós somos escravos dos nossos pensamentos. E é isso que o Eckhart está tentando chamar a atenção aqui nesse capítulo. Por um momento, fui capaz de me distanciar da minha própria mente e vê-la de uma perspectiva mais profunda, como ela era. Percebi uma breve mudança do processo de pensar para o estado de consciência. Eu ainda estava no banheiro, porém sozinho agora, olhando para meu rosto refletido no espelho. No momento em que me desliguei da minha mente, ri em voz alta. Deve ter soado como uma birutice. No entanto, era o riso da sanidade, aquele do Buda barrigudo. A vida não é tão séria quanto minha mente a faz parecer. Era o que a risada parecia dizer. Contudo, aquilo foi apenas um lampejo, e eu o esqueceria bem rápido. Acabei passando os 3 anos seguintes num estado de ansiedade e depressão, completamente identificado com a minha mente. Foi preciso que eu chegasse muito perto do suicídio para que minha consciência retornasse. Depois disso, ocorreu bem mais do que um lampejo. Eu me libertei do pensamento compulsivo e do falso eu criado pela mente. Eu acho bem legal o autor, né, e a gente imaginar o Eckhart Tolle hoje em dia. Para quem não conhece ele, é só procurar no YouTube. Ele tem um canal onde são transmitidas algumas palestras que ele dá, alguns encontros que ele faz, né, com as pessoas presencialmente. E para a gente perceber essa sabedoria que aqui a gente está acessando através de palavras, na figura que ele representa hoje, né? Ele é um guia espiritual conceituado, conhecido, muito por conta dos livros dele também. Mas é interessante a gente voltar ao passado dele e perceber que ele era como nós,
que ele também passou por processos de ansiedade, de depressão, como a maioria de nós, porque ele estava completamente identificado com a própria mente. E é isso que ele está querendo nos dizer, que quanto mais sério a gente leva a nossa mente, quanto mais a gente acredita nos nossos pensamentos, que na maior parte do tempo são negativos, são comparativos, são depreciativos, são catastróficos, né? A gente tem uma mente que está sempre pensando no pior cenário. E de certa forma, ela foi criada para isso, porque lá atrás, quando nós ainda éramos homens da caverna, era importante ter uma mente atenta para os perigos que haviam ao nosso redor. Na sociedade atual, moderna, em que a gente tem todo o conforto, a gente vive um outro cenário, essa mente primitiva que aciona o nosso instinto de sobrevivência não seria mais necessária, só que não houve a evolução. Na verdade, o próximo passo da evolução é a gente parar de se identificar com essa mente, é deixar a consciência emergir além desse pensamento. É esse o processo de evolução que a gente está. Talvez ele não vá desaparecer magicamente ou acontecer uma evolução física no cérebro, né, dessa parte do cérebro, mas é a consciência que vai mudar, é a nossa visão sobre a vida que faz com que esse mecanismo de defesa não seja mais necessário e ele vá sendo desativado aos poucos, conforme a gente para de se identificar tanto com os nossos pensamentos negativos. Aquele episódio envolvendo a mulher não só me deu a primeira centelha de consciência, como despertou minha primeira dúvida quanto à validade absoluta do intelecto humano. Meses mais tarde, um fato trágico fez com que essa dúvida aumentasse. Numa manhã de segunda-feira, eu e outras pessoas chegamos à universidade para assistir à palestra de um professor cujas ideias eu admirava muito. Mas fomos informados de que ele havia cometido suicídio no fim de semana, atirara em si mesmo. Fiquei atordoado. Ele era um professor altamente respeitado e parecia ter respostas para tudo. No entanto, até aquele momento, eu não conseguia identificar nenhuma alternativa para o cultivo do pensamento. Ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo aspecto da consciência que somos. Além disso, não sabia nada sobre o ego, quanto mais sobre como detectá-lo em mim mesmo. E assim a gente encerra, né, esse mini capítulo. E o exercício que eu quero passar aqui é para a gente começar a observar cada vez mais os nossos pensamentos e perceber o quanto a gente é influenciado por ele. Cada vez mais a gente precisa se aprofundar nessa diferenciação entre ego, né, o pensamento, o meu sistema ali de crenças que está rodando o tempo todo, porque é como eu vejo a realidade e eu vivencio essa experiência que a gente está vivendo, mas também começar a perceber uma consciência emergindo, uma presença. É como se houvesse um observador dentro da gente que fosse além desse pensamento. Então, se nós estamos identificados com o pensamento, é porque existe alguém pensando. Nós não somos o pensamento, nós somos aquele que pensa. E quando a gente tomar consciência disso, justamente essa consciência mexe e ela pode escolher pensar ou não, ela pode escolher se ela vai se identificar com esses pensamentos ou não, e isso muda tudo. É aí que a gente começa a ativar quem nós somos de verdade, porque como ele fala aqui, o pensamento ele é só um aspecto minúsculo, necessário para viver a experiência aqui na Terra, mas não é tudo que nós somos, é apenas uma parte. Então a gente se vê no próximo capítulo.